Como fugir do Visa Bulletin? Hoje a gente vai contar tudo, como você pode vir para os Estados Unidos de forma imediata e fugir daquela fila eterna. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio Henrique Clear. O Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. O objetivo desse canal é humanizar o pleito migratório, trazendo novidades para vocês dos Estados Unidos e também da nossa empresa relacionadas à imigração. E hoje a gente vai falar de quê? Hoje é O1L, possibilidades alternativas em relação ao Visa Bulletin. Bom, vamos lá, gente. Então hoje o papo vai ser como fugir do Visa Bulletin. A gente está enfrentando um problema com relação à fila. Tem muita gente que já tem o seu 140 aprovado, tem muita gente que quer vir para os Estados Unidos, tem muita gente que está perdendo dinheiro literalmente com essa fila. Então o que a gente fez aqui no escritório foi estudar maneiras, óbvio, dentro do perfil de cada um, de fugir do Visa Bulletin. E existem maneiras, não é verdade, cara? Exatamente. A gente sempre busca alternativas para solucionar um problema do cliente. Para cada problema há uma solução e o que a gente vai expor aqui são algumas delas. São algumas das soluções, exatamente. Então, o que significa isso e o porquê que isso está acontecendo? Existem vistos de imigrante e existem vistos de não imigrante. Os vistos de não imigrante geralmente não estão sujeitos ao Visa Bulletin, mas em compensação estão conectados a um sponsor, a um patrocinador. Sim, a grande diferença é que o visto de imigrante tem uma cota anual que precisa ser respeitada, ou seja, é uma oferta limitada, enquanto o visto de não imigrante não existe essa limitação, pelo menos não do ponto de vista legal. Quando a fila é maior do que a cota disponível, cria-se uma fila e o Visa Bulletin regulariza ou organiza essa fila. Pronto, exatamente isso. O que acontece? Existe uma fila muito grande no Visa Bulletin hoje em dia, muitos casos aprovados, e aí as pessoas precisam vir para os Estados Unidos ou querem vir para os Estados Unidos, né? E dentro do perfil delas, elas podem se qualificar para alguns tipos de visto imigratório. Eu levantei o dedinho aqui, ele fica pé da vida quando levanta o dedinho, mas eu acho importante. Primeiro eu queria fazer uma observação sobre o problema do Visa Bulletin. O problema do Visa Bulletin, ele é decorrência de algo positivo. Eu vejo alguns outros profissionais do mundo imigratório dizendo estão tendo muitos casos, muitos clientes de EB2NW e por isso está congestionando. Está tendo muitas aprovações. Essa demora é decorrência da aprovação. A aprovação é um ponto positivo? Na minha opinião é. E o que a gente vem conversando com vocês aqui é mostrar que o EB2NW é tangível, é algo possível, é algo real, desde que você respeite ali os critérios. Você respeitando os critérios, contratando profissionais qualificados, como nós temos na Prima fazendo o seu caso, você tem grande chance de aprovação e você vai entrar na fila. Quanto mais aprovados, mais pessoas aguardando aquela decisão. Então, só esclarecer isso acaba sendo um problema positivo, né? É bom ponto de vista, né? A aprovação significa dizer que, em que pese a régua tenha subido um pouco, a quantidade de aprovação ainda é muito grande, né? O volume de casos aprovados ainda é muito grande, mas em compensação faz com que as cotas acabem mais cedo, como foi o caso do EB1, que eu acho que pela primeira vez em muitos anos acabou antes do próprio EB2, e também existe essa fila que é uma organização de quem aplicou antes para que, enfim, siga ali um caminho natural. Mas o grande ponto da questão existem alternativas, sempre existiram, mas agora cada vez mais elas são necessárias para que você, empresário, um profissional qualificado, venha para os Estados Unidos quase que de forma imediata, né? Sim. Quanto tempo, por exemplo, um L demora para ser aprovado? Muito rápido, muito rápido. Tem opção de Premium Process, então você pode ter uma aprovação em menos de 15 dias. Muitas vezes a gente consegue uma entrevista no consulado no Brasil de um dia para o outro, se for necessário. Falando aí uma solução em 2-3 semanas. Então vamos falar um pouco do L, vamos falar um pouco das características do L, depois vamos falar um pouco do O, depois vamos falar um pouco do E também, tá a fim de falar um pouco do E? Vamos sim. São 3 alternativas para cada caso, há uma solução. São alternativas diferentes, depende muito do seu perfil, mas existem 3 alternativas que é o que a gente vai expor aqui na mesa hoje. Isso, vamos lá. Eu vou dar a introdução e aí você fala um pouco das características. Perfeito. Ou o contrário? Não, como você quiser. Então tá, vamos lá. O L1A, o L, tá? O L1A especificamente falando, transferência de executivos e gerentes entre empresas. E aí, você fala muito que a diferença principal entre o L e o O é que no L o foco é a empresa e no O o foco é o candidato, né? Conta um pouco pra gente do L, a facilidade, alguns dos requisitos, dá um... O foco do L, como você disse, é a empresa. A gente teve semana passada um caso aprovado. A gente fez uma reunião com o nosso time jurídico para traçar a elegibilidade de um cliente para assinar o contrato hoje, que é o seguinte: a aprovação de 140, EB2NW já aprovado, quer vir para os Estados Unidos o quanto antes, está sentindo que está perdendo dinheiro porque ele é empresário no Brasil, as empresas estão rodando e ele quer trazer o negócio, é algo genuíno, é algo verdadeiro, ele quer
quer trazer o negócio dele para os Estados Unidos e o Visa Bullet está atrasando essa decisão. Aí tem alguns clientes que já, nesse caso, desse cliente hoje, já até comprou casa em Orlando, comprou carro, já deu os primeiros passos, foi otimista em relação ao Visa Bullet. Então, uma alternativa para ele é o L. Ele precisa estabelecer a empresa dele nos Estados Unidos e mostrar que a empresa existe com parede, uma conta no banco, a LLC com os documentos corporativos, ativo, contrato de aluguel e por aí vai. Vamos fazer um pouco do storytelling desse cliente, né? Vamos lá, o cliente, ele é um empresário de São Paulo, né? É um caso clássico, tá? Um caso clássico. Um caso que a gente tem... A gente vai usar esse cliente como exemplo, mas todos os nossos clientes são situações muito semelhantes. É um empresário de São Paulo e ele tem dupla cidadania e ele aplicou para o visto E. Só que o negócio que ele aplicou é, de certa forma, divergente com o negócio que ele mantém no Brasil. E em algum momento da entrevista lá no Brasil, ele foi perguntado se ele precisaria administrar, se ele teria que sair do país. Ele disse que sim. E aí o E dele foi negado com o investimento feito, né? Com todos os business plan muito bem montado, fotografia, banner. A empresa estava de fato montada, né, cara? O E não foi feito com a gente, o E foi feito com outro escritório. Exatamente. É bom deixar claro, viu? A gente nunca teve nenhum E negado. Foi negado 2 vezes e ele nos procurou porque a gente tem um cliente que é amigo dele e tá muito satisfeito e indicou. Foi por isso que ele começou essa conexão. E aí ele veio, eu não quero mais saber do E, a gente já tinha visto o processo, o pleito migratório dele tinha algumas pequenas correções sim a serem feitas, mas eu acho que o ponto principal ali foi não fizeram uma entrevista anterior para preparar esse candidato, poderia vir na entrevista consular, e aí a gente optou por mudar a estratégia, né? Pra gente não fazer mais do mesmo, sabendo que podia corrigir, e aí o Henricão junto com o time jurídico optou por fazer um L pra esse cara, porque até deveria ter sido feito, né? É o mais próximo da realidade dele. Quanto mais próximo você estiver da sua realidade, da sua vontade, maiores são as chances de aprovação. Então... Mais barato, né? E mais barato também, mais barato. Na verdade, esse cliente criou uma empresa real pro E, mas era completamente fora do segmento dele. Era apenas uma estratégia. Falou, bom, quero me mudar para os Estados Unidos, o que eu faço? Entrou em contato com o escritório que faz o E porque é simples, rápido, e deu errado. Nesse caso, o L faria muito sentido porque a empresa que ele é uma empresa que tem funcionários, uma empresa que está registrada no Brasil, a gente precisa mostrar, enviar os documentos contábeis, precisa estar tudo certinho, certidões ativas, e mostrar que você já deu, principalmente o L1A, de expansão da sua empresa em outro país e nos Estados Unidos, você precisa mostrar que alguns dos primeiros passos você já deu. Então, o contrato de aluguel é importante. Mostrar parede. Os Estados Unidos tem uma visão, por incrível que pareça, um pouco antiquada do que seria um empresário. Então, ele quer ver a mesa, ele quer ver a cadeira, quer ver o computador, quer ver parede, quer ver você com a chave abrindo o seu escritório às 7 da manhã e fechando às 7 da noite. Então, são coisas que a gente coloca ali. Mas a concentração é na empresa. Dito isso, a empresa existindo, você tendo esses elementos, é uma possibilidade muito real e rápida de aprovação. Esse aí é L1A, foco na empresa. Você precisa sim ter uma empresa no Brasil que exista há mais de 2 anos, 3 anos, né? Que de fato opere com valores, com capacidade financeira. Você precisa ser o dono da empresa se você quiser vir, ou se você quiser trazer alguém através dessa empresa. Esse alguém precisa estar na empresa. O legal do L1A é que depois você pode, que acaba acontecendo com todos, acabam trazendo os funcionários através do L1B. Em resumo, o L1A é uma excelente opção de transferência de profissionais, de executivos entre a sede brasileira com a filial americana. Esse é o grande objetivo por trás de toda a construção do Play. Talvez 3 pontos positivos do L. Vamos lá. Rápido. Normalmente demora mais a construção do caso do que a resposta em si. Pode ter uma aprovação, inclusive consular, em menos de 1 mês. A sua mudança ela é antecipada em relação ao Visa Bulletin. Você não precisa ficar refém ao Visa Bulletin. E a terceira, embora o L1A não se torne um Green Card de maneira direta, ele abre diversas portas, inclusive a possibilidade de você fazer uma aplicação para o EB1C, que são os requisitos muito semelhantes ao L1A. Muito legal, era isso aí, exatamente isso. E o legal desses vistos imigratórios, temporários, ainda que sejam, é que eles vão te levar a algum momento ao Green Card. É uma questão de planejamento imigratório. Eu quero vir para os Estados Unidos semana que vem, tem uma empresa no Brasil que opera, que já existe há mais de 1 ano, que está no mercado, que tem fluxo financeiro. Você pode vir através do L1A, transferência dos executivos. Para montar essa empresa, você recebe uma autorização temporária de 1 ano, né? Isso. Dentro desse 1 ano, você faz a empresa existir, você faz a empresa de fato sair do zero, do ponto zero, com negócios jurídicos, negócios comerciais nos Estados Unidos. Depois você pleiteia ou a extensão desse L, ou você começa a se planejar para um EB1C. Para um EB1C, né? Exato. E tem alguns clientes que já tiveram um EB2NW e 140 aprovados. O L é um visto que é de dupla intenção, então você pode fazer o ajuste de status nos Estados Unidos sem se preocupar em esperar 90 dias, sem se preocupar com o tempo de aguardar a autorização de trabalho chegar, porque
porque você é um visto de múltiplas entradas, enfim, são diversos. Legal. Eu falei 3 benefícios, mas dá pra falar uns 15. Legal. Aqui Tá nesse, vendo? Ele nesse trouxe vídeo. um monte de benefícios, um monte de coisa importante, um monte de coisa interessante. E eu tenho certeza que vocês, alguns se viram nessa situação. Tem uma empresa no Brasil, quero fazer essa mudança, essa abertura de mercado, penso em ir para os Estados Unidos, é possível, você pode vir quase de forma imediata, sem o Visa Bulletin, fugindo disso, Perfeito. você está aqui em 6 meses. Uma segunda alternativa que a gente queria propor para vocês é a possibilidade do O1A. Diferente do L, que o foco, a lupa do oficial está ali na estruturação da empresa, o O se preocupa menos com a empresa patrocinadora do seu visto e mais com os requisitos do aplicante. Então, a gente sempre brinca que são requisitos muito semelhantes ao do EB1A, embora o oficial tenha um olhar um pouco mais amigável, né? menos rigoroso nos critérios. Então, se você entrar no site da USCIS e comparar, bom, Henrique, é quase Ctrl+C, Ctrl+V. Verdade. Mas o nível de exigência é um pouco abaixo, o que acaba facilitando e aumentando o índice de aprovação dos casos do O, né? E é legal porque você, de certa forma, vai se preparar para critérios de habilidades extraordinárias, vai ter um julgamento menos duro, com toda a razão. Afinal de contas, tem uma empresa te patrocinando Exato. com prazo determinado, com salário pré-definido, né? Exato. Então, o O é uma excelente opção. E ele pode, no futuro, te levar... Quanto tempo dura o O, hein, cara? 3 anos. 3 anos, né? Mas você pode renovar anualmente após esse prazo de 3 anos. Eu só diria que agora veio na minha cabeça uma única desvantagem do O é a esposa, né? A esposa não pode trabalhar, né? Talvez seja o único ponto negativo do O. Do contrário, só tem ponto positivo, né? Depende muito do seu perfil, né? A gente gosta de conversar com o cliente para entender. Então, por exemplo, voltando um pouco no L1A, às vezes o cliente ele é um empresário clássico, cresceu, começou a empreender muito cedo, fez muito dinheiro, as empresas cresceram, mas não se preocupou muito com o próprio currículo, não se preocupou com a carreira acadêmica, não teve necessidade no ensino superior, não teve necessidade. No Brasil, essa é a realidade de muitos empresários. Acabam sendo empresários de sucesso, mas se olhar os critérios, eles são critérios um pouco acadêmicos, são critérios mais engessados, que nem todo empresário consegue cumprir. Contrapartida, o O, você se preocupa menos com, às vezes, uma empresa pequena, às vezes um consultor, a gente está falando no caso de um consultor de vendas, vai abrir uma consultoria aqui nos Estados Unidos bem pequena, bem enxuta, mas ele, sendo um consultor de vendas, ele tem premiação, ele faz parte de associação, ele tem matéria na imprensa sobre a atuação dele. São vários critérios legais que ele, de maneira muito bem sucedida, estabeleceu e cumpriu, e o O acaba se tornando uma excelente alternativa. E um hackzinho aqui que tem se usado muito na imigração atualmente, tá? Não é bem a finalidade do O, mas é possível você abrir uma empresa, você mesmo abrir a sua empresa, uma nova empresa e ser o seu próprio patrocinador. Tá? Não é essa a finalidade é que empresas nos Estados Unidos busquem profissionais com habilidades extraordinárias, mas como esse mercado demanda, tem profissional, é importante ter profissional qualificado aqui, mesmo você abrindo a sua própria empresa para prestar serviço para outras empresas, também tem sido muito bem visto do ponto de vista de aprovação, né? Exato. E, por exemplo, muitos empresários, principalmente da área de tecnologia, usam o O para lançar a sua startup. Então até uma das finalidades do O seria essa, você ainda não tem dinheiro, você lembra que eu comentei sobre o contrato de aluguel, parede e tudo mais? A startup às vezes não tem, a startup tem a ideia. A empresa está constituída, legalmente falando, mas você tem a ideia. E você vem para os Estados Unidos para tentar prospectar, para tentar conseguir investidores, atrair investidores e tudo mais, participar de novos negócios. Então, o O tem um pouco dessa facilidade em relação à empresa. E para a rua, né? E para a rua buscar cliente, né? E para a rua buscar cliente, completando, você pode ser sócio dessa empresa. A empresa que você tem sociedade pode ser a patrocinadora do seu visto, não existe nenhuma limitação quanto a isso. Um grande hacker, um grande facilitador. Talvez seja o primeiro grande facilitador aí. E vamos agora aonde que ele vai levar na reta final, né? O que você pode construir uma vez que você vai ter um caso aprovado de O, que trata de habilidades extraordinárias, pode te levar para um EB1A. Pode levar para o EB1A, pode ser um caso de EB2NW também. O O, você chega nos Estados Unidos, eu costumo falar isso com todos os clientes que foram aprovados e chegaram aqui com O, você tem 3 anos, aproveita, use a seu favor esse tempo para investir no seu currículo. Pode ser o EB2NW, né? Planejamento, muito legal. Você não precisa ter essa correria de autorização de trabalho, porque você já vai estar trabalhando. Então, trabalha no seu currículo e transforma aqueles critérios que você preencheu no O. No EB1A, esse match ele é muito válido, mas em algumas situações pode até ser o EB2NW, porque a sua empresa você vai ter seu Proposal NW aqui muito fortalecido, já rodando, e casa com qualquer uma das duas aplicações. Caso via consular, mantém o seu status de O ativo, não se preocupa com a de dupla intenção também, tá? É de dupla
dupla intenção. O legal é isso. Caso você já tenha aplicado pro EB2NW, por exemplo, já tem até uns 140 aprovado, ainda assim você pode fazer o O. Ele não é uma aplicação de dupla intenção raiz como L. Existe uma discussão sobre isso, ele é meio híbrido, mas ainda assim é dupla intenção, ainda assim você pode ter uns 140 aprovado e aplicar pro O. Cabeluda a discussão, essa discussão híbrida, mas vamos lá. L1A pode te levar para um EB1C, planejamento imigratório. Você entra nos Estados Unidos com visto temporário de trabalho, conectado a um sponsor, nesse caso a sua empresa, abrir uma empresa sua nos Estados Unidos. É essa a finalidade do L, trazer você como executivo, planejar o seu caso para um EB1C. Isso. O1A é um visto de habilidades extraordinárias conectado a uma empresa, ou seja, você precisa de um patrocinador que pode ser a sua própria empresa, você pode montar uma startup, você pode montar uma empresa e prospectar clientes, validade de 3 anos, visto de dupla intenção e que pode te levar para um EB1A ou para um EB2NW. Ou para tranquilamente. EB2NW, sim. Você, afinal de contas, já vai ter até um apontamento do USCIS de que você tem habilidade extraordinária. Sim. É um ponto, você pode usar esse ponto a seu favor, com certeza. Usa isso a seu favor. Então, a gente tratou de 2 que podem levar para o Green Card no futuro quando você tem um planejamento imigratório. Exato. Vamos falar então do E. Eu acho que o E tem um diferencialzinho aí da intenção, né? O E não é um visto de dupla intenção. Pelo contrário, um dos critérios ali, um dos requisitos do E, na própria parte que você envia para o consulado, você coloca ali dizendo que você tem a intenção de sair dos Estados Unidos ao término do prazo, ao término do seu investimento, do seu empreendimento, normalmente 5 anos. Você pode até renovar, mas você tem que escrever que você tem essa intenção de voltar um pouco semelhante ao visto de turista, ao visto de estudante, que são vistos que muita não são gente de dupla intenção. Se prende muito ao E. Não, o E é muito fácil, eu vou comprar um negócio, eu vou trabalhar. Você pode ficar a vida inteira de E, não tem problema nenhum. Os seus filhos, quando ficarem maiores de 21 anos, não vão se beneficiar e saem do teu E. Isso é meio louco, então, nesse sentido. E ele não é um visto de dupla intenção. Então, ele é uma porta de entrada muito boa. Tem muita gente que eu tenho passaporte italiano, eu vou abrir uma sorveteria, vou amanhã. Vai, é verdade. Mas se você pretende morar nos Estados Unidos de forma definitiva com Green Card, tem caminhos também para pedir essa dispensa dessa... Tem caminhos, ele é uma boa porta de entrada para o EB2NW. A única questão do E é que ele precisa ser anterior necessariamente ao EB2NW. É exceção aos 2 primeiros, ao E e o L. Você não pode, se você já tiver uns 140 aprovados ou se já tiver protocolado um EB2NW, é muito difícil. Muito evidente a sua intenção. É muito difícil que o E seja aprovado. Mas se você tem um E, a gente tem diversos clientes nessa situação. Então, aqui nos Estados Unidos, a empresa está rodando da área do ramo culinário, franquias e tudo mais. Você está trabalhando em cima do seu EB2NW, a empresa está rodando e tudo mais. Antes de contar o segredo, vamos falar da estatística, pô. Esquecemos da estatística, é só um ponto do E do tratado, pra gente não esquecer de comentar com o pessoal. Conta depois. Estatística. Eu vou falar da estatística que você fala do tratado. Tá. Eu fiquei sabendo aqui nas minhas buscas pela internet que mais de 50% das pessoas que assistem qualquer vídeo no YouTube. Isso? É verdade, é impressionante. Possível. Cada vez que eu vejo, assim, chocante. Embasbacado, mas 50% das pessoas que assistem todos os vídeos do YouTube. E você? Eu passei a curtir. Não curtem, não comentem, não se inscrevem no canal. Então, eu queria pedir para vocês para nos ajudar. Vocês estão percebendo que a gente está conversando, batendo papo, brincando. É isso mesmo. Eles não são muito formais. Não tem formalidade. A gente quer se aproximar de vocês. Em contrapartida, eu peço um favor, que é curtir, comentar, se inscrever no nosso canal. Deixa o comentário aqui para a próxima. Sugestões. O que vocês querem ver, né? Sugestões. Dá um like, dá um dislike também. Sem dislike. Então, vamos lá. O Henrique fica ali entrando depois de ver quantos likes a gente teve, se a gente teve algum dislike. Não, sem dislike. Mas muito legal, a gente tem uma empresa completamente diferente, vocês não vão ver nas nossas redes sociais aquele padrão, a gente não tem essa, a gente faz uma live toda terça-feira, que a ideia também é conversar, eu tava tomando vinho, esses dias a gente tava batendo papo, rindo, conversando, então a nossa lógica é trazer simplicidade para o pleito imigratório. Ninguém vai vender para você que é o melhor do mundo ou que a gente vai vencer qualquer coisa, o que a gente vai vender aqui é companheirismo, entender o investimento, então o que a gente faz é trazer pessoas que a gente acredita que vão ter o Green Card aprovado para viver o sonho americano, assim como a gente fez, né? Exato. Eu tenho o meu Green Card, você tem o seu Green Card, a gente acreditou em algum momento nesse sonho. Exato. E deu os primeiros passos para chegar lá. E o objetivo aqui também é mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Caso você tenha interesse em entrar em contato com a gente vai receber o seu currículo, a gente vai conversar com você, a gente tem um time de especialistas que vai fazer essa análise, a gente tem um time jurídico que vai aprovar a elegibilidade do seu caso, para a gente começar a construção e partindo do pressuposto
que você tem ali os elementos necessários. Então, esse bate-papo serve um pouco para isso. Às vezes, você é elegível, você tem os critérios, bom, Henrique, esse L aqui faz sentido para mim, ninguém nunca falou sobre isso. Então, hoje você tá sabendo e tá ouvindo e pode ser uma alternativa para você. E é comum isso acontecer, demais, né? Demais, o que mais acontece, na verdade. Tem gente que não pensa em outras coisas, tem gente que tá muito focado em fazer o EB2NW agora, que é moda. Tem diversos... Eu fiz uma reunião essa semana, uma cliente, a EB2NW, já tinha protocolado com um outro escritório, estava muito satisfeito e queria... Aí chamou o nosso time jurídico para perguntar sobre a possibilidade de vir o quanto antes. E aí, conversando, ela era muito elegível, até para B1, poderia ter feito a B1, mas fica aquela coisa de EB2NW e perder a oportunidade, pode ser um O também, a gente vai traçar uma estratégia legal para ela, mas as pessoas acabam não sabendo, né? É aquela história de personalizar o pleito imigratório, o seu planejamento imigratório e a sua carreira, não. Exato. Não é o que você sabe vender, é o que aquele cliente fez durante a vida e dentro do planejamento que ele tem para o futuro. Com certeza. Mas voltando ao o O se aplica a países que têm tratados de livre comércio e navegação com os Estados Unidos. Eu tenho uma colinha aqui, mas eu vou falar alguns países que já estão aqui na minha frente. Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Itália, Paraguai, Peru. Tem um monte de países das Américas. Tem também Alemanha, Bélgica, Espanha, França. Ou seja, vários países permitem que você venha para os Estados Unidos de forma temporária como investidor para montar o seu negócio de forma quase que imediata. Tem um pontinho que eu queria trazer também, além de não ser um visto de dupla intenção, é o fato de que o negócio comercial precisa acontecer antes do pedido de visto, né, cara? Isso é uma coisa... assusta um pouco, né? É um pouco parecido com o L. Você tem que ter tomado algumas iniciativas, talvez até mais avançadas. Por exemplo, Henrique, eu vou abrir uma clínica de estética em Miami. Contrato de aluguel, os aparelhos, a sala comercial, o letreiro, funcionário rodando, aberto, open de 7 da manhã a 7 da noite, tudo assim, o negócio tem que estar estruturado, conta no banco, com dinheiro mostrando lastro financeiro, você precisa demonstrar que você vai ser aquela pessoa, que aí também é um pensamento bem antigo dos Estados Unidos, mas enfim, que você é aquele empresário que vai estar ali, empresário bunda na cadeira. Falamos sobre isso ontem. Uma loucura isso hoje em dia. Abri a porta do meu estabelecimento, aquele comerciante clássico no Brasil, chegou 7 da manhã, abriu a porta, subiu aquela porta que tem no Brasil, de ferro, abri meu negócio, 7 da noite ele vai embora, ele limpa tudo, ele fecha e muitas vezes até se possível cliente ele se equivocou com isso porque ele tinha muitos negócios no Brasil, a gente consular perguntou para ele e ele disse, não, a cada 15 dias eu preciso ir pro Brasil cuidar dos meus negócios. Falei, bom, então não é isso o propósito do seu caso tá negado. Foi por esse motivo, infelizmente acontece. O foco principal da sua atuação laboral precisa ser o seu negócio dia 2 e às vezes isso casa com as suas intenções pessoais, às vezes não. Perfeito. Então a gente tratou aqui de L, a gente tratou de O, a gente tratou de E. São 3 excelentes alternativas para quem quer vir para os Estados Unidos, quem quer fugir da fila do Visa Bulletin. E tem uma estatística. Você tem estatística? Eu tenho uma estatística sim, realmente. Eu tô aqui ansioso agora. Eu esqueci da minha estatística. Mas eu não esqueci. Me dissesse, pois não. 87% das pessoas que falam com a gente, pode ser que tenha até aumentado agora, mas 87% das pessoas que falam com a gente, que fazem reuniões conosco, que participam desse bate-papo, elas não têm a menor ideia de que são elegíveis. E pior, elas começam a perceber que todo mundo ao redor delas é elegível para um EB2NW, na maioria das vezes, mas também para um EB1. Sim. Quantos foram os candidatos que eram acadêmicos, né, que davam aula, tinham participado da banca, tinham participado do julgamento de artigos que seriam publicados, eu não tinha a menor ideia, né? Porque, mas eu ganho pouco no Brasil, porque a minha carreira não é muito valorizada. Não importa, você tem habilidades extraordinárias. Se você é engraçado que a gente tem recebido muitos clientes que fizeram a B2NW, acabaram por um motivo ou outro sendo negado em outro escritório, e a gente vai conversar, ele poderia ter sido um EB1. E o EB1 é menos subjetivo, né? Então é conversar, entender, escutar. A gente sempre fala com o nosso time, vamos escutar mais do que falar, porque é o momento de ouvir sua história. Isso aí. Meu caro, foi mais um Papo Imigratório. Até a próxima. Foi um prazer. Papo bom passa rápido. Isso aí. Te vejo na próxima, irmão. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.